Bom dia, meu nome é Douglas, aluno da União Evangélica de Agronomia. Vou responder a pergunta número 1. No presente desse trabalho, estamos estudando a cultura do milho, que é sistema de plantio direto, sendo 4 linhas com espaçamento de 0,65 centímetros entre uma linha e outra, com remuneração de 4 sementes por metro. O número ideal de sementes por metro linear pode depender de fatores como a fertilidade do solo, as condições climáticas e a variedade específica do milho cultivada. É importante considerar estes fatores e consultar as diretrizes agrícolas locais ao determinar a taxa semétrica ideal para a cultura específica do milho. O espaçamento padrão em linhas para o cultivo do milho é normalmente de 30 polegadas, 76 centímetros entre linhas. No entanto, o espaçamento entre linhas mais estreitas com 20 polegadas, 51 centímetros, se tornando cada vez mais populares, pois demonstram fornecer um rendimento comparável e até mesmo uma vantagem de rendimento ao típico espaçamento entre linhas de 30 polegadas. O espaçamento estreito entre linhas também pode trazer benefícios para o controle de ervas daninhas e para a redução de umidade do solo, mas exige alterações no equipamentos existentes ou métodos alternativos de colheita e possíveis aplicações de pesticidas. Sou Antônio do curso de Agronomia da União Evangélica e venho falar sobre a cultura do milho. A cultura do milho desempenha um papel crucial para o agronegócio, tanto no ponto de vista agronômico quanto econômico. Agronomicamente, o milho é uma das culturas versáteis, utilizada não apenas para alimentação humana, animal, mas também para a produção de biocombustível e os outros produtos industriais. Economicamente, o milho é uma das principais commodities agrícolas em termos de valor de mercado, volume de produção. Além disso, sua cadeia produtiva gera empregos em diversas etapas, desde a produção nas lavouras até o processamento e distribuição dos produtos finais. Além disso, o milho é extremamente importante para a rotação de culturas, porque ele ajuda a quebrar a sequência de pragas do milho, ou da cultura. Olá, meu nome é Bianca, sou estudante de agronomia da União Evangélica. A cultura trabalhada é uma gramínea por fazer parte da família Poaceae. As folhas do milho são largas e dispostas em lados contrários do caule. O caule, por sua vez, possui um colmo com nós e entrenós. A altura do milho geralmente é maior que as outras gramíneas, que apresentam entre 1 metro a 2. Boa tarde, meu nome é Ingrid e eu sou aluna da União Evangélica do curso de Agronomia. A cultura do milho pode ser dividida em 2 fases importantes, que é a fase vegetativa, que pode ser caracterizada pelo aparecimento das folhas e sua abertura total, e a fase reprodutiva, que começa quando ocorre o embonecamento e o florescimento. O primeiro estágio é o VE, de emergência, momento em que ocorre o aparecimento da primeira folha acima da superfície do solo, ali logo quando ocorre a germinação da planta. O V1 é a primeira folha, que é definido o aparecimento da primeira folha e já com seu colar visível. Ela tem forma arredondada. O V2 é o momento de surgimento da segunda folha, e o aparecimento das raízes nodais e a senescência das raízes seminais. V4, que é mais conhecido como quarta folha, é onde a emissão da quarta folha é plena e as raízes nodais são dominantes. E o crescimento das folhas ainda está no meristema apical, o qual ainda se encontra abaixo da superfície do solo. A partir do V5, o crescimento já se encontra a partir da superfície do solo. O V6, sexta folha, onde já se encontram folhas totalmente desenvolvidas e com colar visível. V10 é a 10ª folha, é o momento que pode-se observar folhas totalmente desenvolvidas, e o aparecimento das raízes adventícias. Entre o V6 e o V10, ocorre a determinação do potencial de fileiras por espiga. O VT é o último estágio fenológico da cultura do milho, e ele significa o pendoamento, que é onde é possível observar o pendão no topo da planta. Meu nome é Jaqueline, sou estudante de agronomia da União Evangélica. Nosso milho encontra-se no estágio VT, que significa o pendoamento, onde é possível observar o último ramo do pendão no topo da planta e começa a ocorrer a definição do potencial de grãos por fileira na espiga. Também apresentou plantas no estágio R1,
O embonecamento, que abrange a parte da polinização já no sistema reprodutivo, recebendo o pólen dos estames. O pólen, ao se depositar sobre os estigmas, inicia-se o processo de fecundação dos óvulos, começando então o período de formação dos grãos. A fase reprodutiva do milho inicia-se com o florescimento, onde a parte do pendão representa a inflorescência masculina, e ele surge primeiro do que a parte feminina, que é chamado de estigmas e fica para fora da espiga. A fase R1 representa o embonecamento, que é o período já de polinização, quando os grãos do pólen são liberados e viajam até os estilos estigmas, que é onde vai ocorrer a fertilização, né, dando origem ao processo de produção das espigas. O R2 é chamado de grão bolha, e ele é constituído basicamente apenas de açúcar. O R3 já é o grão leitoso, né, onde os estigmas já estão mais secos, né, e o grão ele já apresenta aspecto mais leitoso, que é onde ele já começa a produzir ali o seu amido. O R4 é o grão pastoso, ali ele já representa mais de 70% de umidade e seu aspecto já é mais pastoso, né, que ele tem um maior acúmulo de amido. O R5 é a formação dentada, é onde representa o aumento da concentração de amido, a baixa umidade no grão e ele já começa a apresentar uma forma dentada. Sendo assim, também pode ser considerado a fase do farináceo. R6 é a maturação fisiológica, que é onde se dá o preenchimento total dos grãos, né? E dependendo para aquilo que ele vai ser destinado, já pode ser realizado a colheita. Conhecer como a planta se desenvolve em cada ciclo é importante para a tomada de decisão, né, para fazer um manejo adequado para se obter boa produtividade. E intervir com práticas adequadas, né, para poder ter bons rendimentos, né, ali e não haver tantas perdas. Nos primeiros 45 dias, né, da plantação, tem que tomar alguns cuidados, né, observar, porque vai começar a aparecer as plantas daninhas, né? E a competição ali da planta daninha com a planta do milho pode ocorrer e nisso pode faltar nutrientes para o desenvolvimento da planta, né? Questão de adubação, observar se vai faltar água ou não. Por mais que o milho seja resistente a altas temperaturas, né? Por ser uma planta C4, ele precisa de em torno de 7 milímetros de água durante toda a sua produção, do começo ao fim. Geralmente, né, dependendo da escolha do híbrido, né, a partir dos 70 dias que começa a aparecer os cabelos, que isso é indicador da fase de início, né, da fase reprodutiva do milho. Basicamente isso, quando a gente escolhe para que vai ser definido o milho, a colheita pode ser feita entre 90 e 120 dias. Meu nome é Juliana, sou estudante de agronomia da Univangélica. Nosso experimento teve a presença da praga cigarrinha. Apesar de não haver um grande volume de infestação na plantação, observamos alguns exemplares no começo do cultivo. A cigarrinha causa danos diretos e indiretos na plantação do milho. Os sintomas podem variar, dependendo do grau de infestação acometido na plantação. Os sintomas de danismo causam redução na espiga e no grão do milho, além da descoloração das folhas. Para manejar a cigarrinha, é necessária uma combinação de estratégias, como o tratamento das sementes e a utilização de inseticidas, químicos e biológicos. Observamos também a presença de percevejos, mas não houve danos significativos na nossa plantação. Meu nome é João Augusto, sou da turma de agronomia e hoje vou falar a respeito sobre o milho. Ela fica em si dentro do cartucho, ela sai para se alimentar. Você pode ver que ela come aqui, ou seja, é variado na folha, não é rente. Ou seja, ela sai só para se alimentar, ela já fica dentro do cartucho. Ela sai, aí é variado, os danos. Aí tem diversas, né? Vamos falar agora do percevejo. E eu vou dar umas amostras na nossa plantação. É o seguinte, aqui ó, vou mostrar para vocês. Pode ver que elas estão retinhas, ó, esses buraquinhos, 4 buracos retos. Ou seja, o que aconteceu? Esses buracos aqui, ele foi feito quando a folha em si ela estava enroladinha dentro do calho. Ou seja, ele foi aplicado, o cerevejo aplicou dentro do calho.
Meu nome é Gustavo Henrique, estudante de agronomia da Uni Evangélica. Eu fiquei para responder a questão 3, querendo saber se essa cultura que nós no experimento aqui foi a C3 ou a C4. O milho é uma planta C4, com um ciclo de fotossíntese mais eficiente que a planta C3. Assim sendo que ela tem mais resistência à luminosidade e maior adaptação com lugares quentes e secos.